Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Continuar gravando. Hoje nós vamos falar sobre avaliando as ações de vacinação, que é o capítulo 14, o texto 14 da nossa apostila. Nós vamos continuar com aquela apostila que foi dada inicialmente na primeira aula, na aula presencial. E a gente vai continuar com ela, gente. A nossa disciplina, saúde pública. Aí vamos falar, né, sobre essas avaliações. Para avaliar o programa, é preciso definir metas administrativas, políticas e sociais. A avaliação do serviço de vacinação do município não pode ser vista de forma isolada, ou seja, é todo um conjunto. A gente não pode ver, focar só num item, né? Deve considerar a situação de saúde da população, condições sociais e econômicas, grau de organização do serviço e a sua capacidade resolutiva. Então, para avaliar, né, satisfatoriamente um programa, é preciso definir de forma clara e com antecedência o que se espera dele, ou seja, né, as metas. Quando a gente quer avaliar, ou que a gente propõe avaliar um programa, ou, né, que seja alguma coisa que a gente tem que definir bem claro as metas e o que a gente pretende, o que a gente espera a curto ou a longo prazo. A gente tem que ter isso muito bem definido. Não só na avaliação aí do programa, né, de vacinação, como em tudo na vida, que a gente espera um resultado, a gente tem que colocar meta, tem que colocar uma data, tem que estar isso tem que ser muito preciso para a gente definir questão, né, do pessoal que a gente vai precisar, né, no caso recurso humano, o que a gente precisa de material, o que a gente precisa financeiramente, saber com quem que a gente está lidando, no caso, né, qual que é o nosso público-alvo, o que a gente precisa para alcançar mesmo esses objetivos. E quando a gente fala das condições sociais e econômicas, vocês devem lembrar que lá na Saúde Pública 1, a gente viu que quando a gente fala, né, que trata de saúde, a gente vê a população como um todo. A gente tem que ver o grau de instrução, as condições financeiras, as condições mesmo, né, o nível de instrução da pessoa para a gente saber como vai abordar, qual o entendimento dessa pessoa. Então, tudo isso tem que ser colocado quando vai fazer esse levantamento, quando vai fazer alguma coisa, né, estabelecer metas para avaliação mesmo. A gente tem que ter muito claro isso e tem que conhecer o público, tem que conhecer com quem que a gente está lidando, né? O que a gente tem de recurso para a gente partir, né? Para ter um ponto inicial aí, daí para a gente começar. A avaliação do serviço de vacinação de um município não pode ser vista de forma isolada. É importante considerar a situação de saúde da população, bem como as suas condições sociais e econômicas, o grau de organização do serviço e a sua capacidade resolutiva. Esses e outros fatores, numa interação dinâmica, terminam por influenciar os resultados do trabalho, principalmente em termos de cobertura vacinal. É necessário planejamento e investimento para pretender bons resultados, né, o que eu falei no slide anterior, que a gente tem que ter um planejamento e tem que ter um investimento também para isso, né, dispor de recurso humano, recurso financeiro, a gente tem que trabalhar em cima disso. A avaliação deve ser um processo contínuo, ou seja, é sempre, não adianta a gente fazer uma vez isoladamente e esperar resultado para sempre. Então, esse processo tem que ser contínuo, tem que ser sempre. É uma tarefa desenvolvida de forma coletiva em equipe, então é todo mundo trabalhando, todo mundo pegando junto, cada um na sua função, né, dando a sua contribuição, mas é toda uma equipe ali junto.
Aí, na realidade, é difícil imaginar que um município que investe poucos recursos em saúde e que tenha poucos serviços públicos para atender uma população muito carente alcance e mantenha altas taxas de vacinação rapidamente. É necessário planejamento e investimento para pretender bons resultados. Então, a gente tem que planejar, tem que investir, se é uma população muito carente, se é uma população com um grau de instrução baixo, então a receptividade quanto à questão da vacinação, a gente sabe que, não, que vai ser menor, porque quanto menor a instrução, é função da equipe trabalhar ali até para conscientizar mesmo a população, né, da importância da vacinação, por que deve vacinar, a questão, né, da erradicação das doenças, que entra aí a questão do saneamento básico, que às vezes não contribui muito, né, para terminar com algumas doenças, o que às vezes vem influenciando negativamente nisso. A avaliação é importante ficar bem claro, né, que o objetivo de um programa de vacinação não é simplesmente obter altas coberturas, mas reduzir a morbidade e mortalidade. Para alcançar e manter altas coberturas, um programa de vacinação tem que passar por processo frequente de avaliação. Então, né, como já falei, a avaliação deve ser um processo contínuo, executado em todos os níveis de programa, desde o local em que a vacina é aplicada, onde são analisados registros. É uma tarefa desenvolvida em equipe, né, de forma coletiva. O ideal é que, além do pessoal diretamente envolvido na execução de vacinação, sejam integrados ao processo representantes de órgão municipal, regional, estadual e a própria população. Principalmente, né, a população deve estar envolvida em querer saber informações, os resultados obtidos. Isso tem que ser, pode ser divulgado através de acesso local mesmo, ou, né, de outros meios que essa comunidade disponha. Aí vai depender de onde, né, nós estamos falando, de onde está trabalhando, vai depender se é zona rural, se é em bairro, para saber os meios. Aí é importante, né, que ficar bem claro aí que, além de reduzir, não adianta, né, o programa só obter altas coberturas vacinais. A gente tem que ver também o resultado, tem que ter a diminuição da morbidade, da mortalidade. Exemplo, né, questão da diarreia, mortes por diarreia infantil. Teve uma alta, tá tendo, vacina, tá tudo ok, mas continua morrendo, então tem alguma coisa errada. Mas, por outro lado, a gente sabe também, para erradicar alguma doença, né, que tem a vacina, também tem que ter essa alta cobertura, porque não adianta atingir uma parcial, digamos que, né, a gente vai ver mais para frente outras disciplinas no outro módulo, a questão da taxa lá, como calcula, né, essa taxa de quando teve essa efetividade, e nem sempre ali quando dá, tem que saber, né, se a população está vacinando ali naquele local, a gente questão de doses também, que às vezes vai ter, são vacinas com 3 doses para fechar, tem que ter fechado as 3, a gente vai ver isso posteriormente, tá? Mas isso também é importante, saber e tendo essa questão aí de atingir essa cobertura vacinal, né? Para a gente saber quando teve essa efetividade ou não e o que está acontecendo. Aí, a avaliação do programa de vacinação, a qualidade que a gente vai ver, né, no quadro, aí na apostila de vocês vai estar no quadro aí da avaliação do programa de vacinação,
que a gente vê os indicadores, né, especificando que para alcançar e manter altas coberturas, um programa de vacinação tem que passar por processos frequentes de avaliação, em que determinados indicadores devem ser medidos utilizando instrumentos e informações disponíveis no próprio serviços e outros existentes na comunidade. Então, nesse slide que a gente, né, vai apresentar esses indicadores, e na apostila está aí no quadro 2, avaliação do programa de vacinação. Aí a qualidade desejada. Quando a gente fala em eficiência ela é medida por insumos humanos, materiais e financeiros relacionados ao programa. Indicadores, ele é obtido por monitoramento e supervisão. Essa é a eficiência aí do programa. A progressividade, ela é medida por níveis de cobertura de vacinação. Indicadores é obtido pela avaliação administrativa, rotina e inquéritos de cobertura. A efetividade é outra avaliação aí do programa. Ela é medida por redução na morbidade e mortalidade das doenças-alvos. Indicadores é obtido por sistema de vigilância epidemiológico, notificação, investigação de surtos, inquérito de novidade. Então, se está tudo fluindo, né, para eu saber a efetividade desse programa, dessa avaliação, eu tenho, né, ele é medido pela redução da morbidade e mortalidade. Então, se está sendo efetivo, tem que diminuir, né? Vamos combinar que se está fazendo tudo certinho, se está tendo essa vacinação, então como que eu vou medir a efetividade desse programa? Através, né, dos relatórios aí de morbidade, mortalidade tem que ter diminuído. E os indicadores, aí são o sistema de vigilância, são as notificações, investigação de surto e inquérito de morbidade. Vocês devem estar lembrados lá na Saúde Pública 1, que a gente falou toda doença de notificação compulsória que tem que ser feito, né, notificação. E eu passei até a lista das doenças de notificação compulsória. Então, esses relatos, esses formulários que vai servir para essa avaliação aí dessa efetividade. Adequação. Ela é medida por quantidade de recursos destinado ao programa e os indicadores e a análise de custo. Relevância é a relação do programa de vacinação com os objetivos de desenvolvimento do país e com a epidemiologia local das doenças-alvo. Os indicadores é obtido por avaliações dinâmicas do programa, abrangendo todos os grupos envolvidos, técnicos, usuários, autoridade, políticas e etc. Monitoramento e supervisão. Por meio do monitoramento e da supervisão, realiza-se procura ordenada das informações que se desejam obter sobre o andamento do programa. A supervisão deve ser considerada como uma contribuição. Por meio, né, do monitoramento, a supervisão, que ordenadas informações, né, que a gente vai obter os dados para poder corrigir rapidamente, para mudar o planejamento. Então, quando a gente fala da supervisão, a gente tem mania, né, de achar assim, na vida mesmo, que a supervisão ela é considerada como uma punição, que é alguém que está ali para punir, para chamar nossa atenção, para atrapalhar nosso serviço, mas na verdade não, a gente tem que entender que a supervisão está ali para uma contribuição, né? A supervisão ela deve ser considerada como uma contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços prestados
e não como uma atividade fiscalizadora ou punitiva. A equipe de supervisão deve estar capacitada para colher informações, discutir os resultados obtidos em relação às metas propostas e definir novas estratégias em função dos problemas identificados. Então, a supervisão está ali para quê? Para identificar problemas, e não é para punir ninguém, é para chegar junto, né? Para todo mundo reunir e chegar no consenso do que dá para ser melhorado, como que vai ser melhorado essa assistência, ou o que propõe ali a fazer. Então, e tem que estar muito bem preparada para isso. E a supervisão também tem que ser considerado como um aliado ali, é uma peça fundamental ali para poder melhorar. A gente não tem que considerar ali, é alguém que está ali para punir, tá de marcação, tá caçando erro, não, é alguém que está ali na equipe, que faz parte dessa equipe e que está ali para contribuir e para melhorar esse serviço. Existem vários indicadores que podem ser coletados, por amostragem em nível local, pelo monitoramento das atividades de vacinação, que podem ser realizados pela supervisão. Podem ser avaliados semanalmente, mensalmente ou anualmente. Aí alguns dos itens, que pode ser usado para essa avaliação. Na apostila aí de vocês tem um questionáriozinho, Aí esse questionário vai depender, da resposta aí. As atividades do programa de vacinação vêm ocorrendo conforme agendado? Caso negativo, por quê? Então, pode ser trabalhado também dos itens, que pode ser usado aí é esse questionário. Então, as atividades do programa de vacinação vêm ocorrendo conforme agendado? Se não, por quê? O que está acontecendo? Está faltando recurso humano? É questão da localidade? É o distanciamento? É a população que não encontra em casa? A população que nega, até o atendimento, o acesso, enfim. Tem que ter uma justificativa em cima disso. Então, isso aí é um indicador que pode ser utilizado para estar chegando ao resultado dentro desse questionamento. Estão sendo usadas uma agulha e uma seringa descartável para cada injeção? A gente sabe, há muito tempo, pelo menos aqui na nossa região, graças a Deus, é utilizado, isso é descartado, é utilizado individualmente. Mas entra, essa questão aí também está dentro do questionário da amostragem aí. A quantidade de vacinas e outros materiais tem sido suficiente para a demanda? Tem sido feito o controle de estoque? O material tem sido enviado para o nível local com regularidade prevista? Então, tem que tá dentro desse questionamento aí também, lógico, igual eu já falei anteriormente, não tá aí, a supervisão não tá aí para punir ninguém. Então, mas se tem algum erro dentro disso aí, por que está acontecendo? A quantidade de material está sendo insuficiente porque o pedido não foi feito de acordo com a demanda, ou está faltando mesmo esse insumo? Tem sido feito esse controle de estoque? A pessoa que fica responsável tem feito isso? Se não está sendo feito, por quê? Falta de treinamento, a pessoa não sabe fazer, a demanda, ela está com uma demanda, o tempo está curto, o recurso humano está faltando, enfim, tem que definir e tem que achar, por que não está sendo cumprido essa meta proposta. O material tem sido enviado para o nível local com a regularidade prevista, ou seja, faz o pedido, demora muito para chegar, demora para atender essa demanda, igual eu falei anteriormente, nem sempre aqui no município, de repente é tudo muito próximo, mas a gente não sabe onde a gente vai trabalhar futuramente, ou depender, às vezes zona rural, ou demora para entregar, acesso ruim, enfim. Tem que ter uma justificativa, para esse questionamento, até para saber o que está influenciando negativamente aí nessa demanda.
Tem sido checado diariamente a temperatura do refrigerador? Esta tem sido preconizada? A gente já viu lá em aulas anteriores que todo dia, quando a gente chega, tem que ser feito, a coleta do quanto que está no refrigerador, que a vacina tem que ser mantida, lembram, que tem a nível local, a temperatura que a vacina tem que ser mantida, normalmente lá de 2 a 8 graus Celsius positivos, E lembrando também que se fugiu dessa temperatura, ou às vezes teve um pico de energia, ou ficou desligado, aí a gente tem que estar notificando isso logo, Porque esses insumos, essa vacina pode estar ocorrendo interferência aí na questão da efetividade dela, pode estar perdendo a validade dessa vacina. Então, isso é importante e tem um mapa, quando a gente for ver, questão do material, das fichas que tem que ser preenchida. Uma das preconizadas é isso, todo dia, quando a gente chega, é checar e anotar aí a temperatura da geladeira. Os responsáveis pelas crianças têm sido corretamente informados sobre a necessidade de retornar ao serviço para outras doses de vacina, que às vezes toma, nem todo mundo é orientado a saber, não que não seja orientado, pelo profissional, mas às vezes as pessoas, os pais, não sabem, tomou uma dose e acha que já está tudo bem. Não, tem vacina que tem 2, 3, enfim, a gente tem que orientar, tem que ser muito bem orientado, anota, no cartão, fala, repete, vê se entendeu. Porque às vezes nisso aí tem sido orientado, tem feito essa orientação dentro da sala de vacina mesmo, tá, gente? Quando a gente já faz a dose ali, quando tá anotando, já vai conversando com os pais, com a mãe ou o pai, quem for o responsável que for levar, já deixando claro, tal data tem que trazer de novo, tem a outra dose, para certificar que vai estar imune, que vai estar tudo certinho. As gestantes têm sido corretamente agendadas? Se não, por quê? Tem-se calculado as doses de vacina aplicada, inclusive com percentuais de primeira e terceira dose das vacinas DPT e contra poliomielite, que são das vacinas aí que tem segunda, terceira, Então, tem que ser calculado isso aí. Que se deu a primeira dose, tem as outras doses consequentemente. Quanto aos casos de doenças imunopreveníveis têm ocorrido na região de abrangência do serviço, esses casos eram vacinados? Se ocorreu algum caso e são doenças imunopreveníveis, ou seja, doenças que têm a vacina e está ocorrendo, essas pessoas que teve esse caso, ela foi vacinada ou não? Se não foi, por que não foi? Quantos casos de doença imunopreveníveis têm ocorrido na região de abrangência do serviço? Esses casos foram vacinados? Teve a doença aí, a gente vai notificar e vai procurar saber por quê, Se não foi vacinado, por que não foi, o que aconteceu. A supervisão tem sido feita com frequência? Caso não, por quê? Que tem que ser feita essa supervisão. Se não, o que está acontecendo? Por que não foi feito? Quais os principais problemas detectados? Aí foram resolvidos? Se foi detectado, tem que resolver, Porque não adianta também só ir lá detectar, tem um problema e tá tudo bem, vai continuar tendo. Não, o problema é detectado e a gente tem que ter a resolução, correto? Aí essas e outras perguntas, desse questionário, elas devem ser reiteradas, checadas no serviço do município, bem como outros de caráter mais geral, dirigidos ao órgão de saúde da prefeitura, por exemplo, número total de doses de vacinas distribuídas no município, retornos de vacina vencidas em estoque nos serviços, número de casos de doenças, resultado de inquéritos de cobertura vacinal,
e deve tentar estabelecer comparações dos resultados atuais com os obtidos em anos anteriores, para ver o percentual, o que está aumentando e checar também, né, por que está ocorrendo isso. Tudo isso tem formulários, tá, para ser preenchido no local que tem acesso, né, a internet, a rede aí, isso vai ser lançado, não, mas principalmente esses formulários têm que ser preenchidos para isso, ok? Agora nós vamos passar, né, para o outro capítulo, que é o texto 15, é a organização do arquivo de vacinação. O arquivo utilizado para a guarda de registro das vacinações tem como objetivo. Então, né, qual que é o objetivo aí do arquivo? É o local onde guarda e a classificação dos impressos utilizados para o registro das atividades de vacinação, né? Então, para isso. O objetivo principal dele aí, centralizar dados registrados, controlar o comparecimento da clientela à vacinação, avaliar as atividades desenvolvidas, contribuir para a manutenção da organização do serviço de saúde. Então, o que é centralizar o dado? Né? Quando a gente fala centralizar, agrupar ali, juntar esses dados. Controlar o comparecimento da clientela para vacinação. Quando a gente fala, ali vai estar preenchido, né? A gente sabe toda vez que vai, quem já foi levar a criança para vacinar ou que já fez estágio, né? Que já passou pela sala de vacina, vê que tem ali um arquivo e tem umas fichas, uns formulários que são preenchidos. Então, aquilo ali é o controle do comparecimento aí dessa clientela, né? Para vacina. Aí avaliar, né, as atividades envolvidas e contribuir mesmo ali para a manutenção da organização do serviço. Então, um arquivo nada mais é, né, do que um local onde a gente organiza os formulários, que está tudo até para facilitar a nossa vida mesmo, né, o nosso trabalho. Os cartões dos clientes com agendamento devem ser organizados pela data de retorno para a vacinação, né? E aqueles que não possuem agendamento são arquivados por ordem alfabética. Então, normalmente são, né, pode ter 2 arquivos, vai depender do número de pessoas, né, da clientela ali. Mas normalmente são 2 arquivos até para ficar mais organizadinho. Aí os impressos arquivados aí, né, são formulários para o registro das doses administradas de imunobiológicos que permanece no serviço de saúde, cartão de controle, boletim diário e mensal de imunizações. Os formulários para o registro de informações sobre os imunobiológicos estocados, recebidos, distribuídos, remanejados ou devolvidos, e para o controle diário da temperatura, para solicitação de vacinas, soros e outros, e a ficha de investigação dos eventos adversos pós-vacinais. Então, são todos esses formulários, né, que eu falei anteriormente na aula, dos formulários que têm a ser preenchidos. Então, todos esses formulários, eles têm que ser preenchidos e, né, no final do dia eles são separados ali. Ele fica na sala de vacina para estar registrando ali. Essa ficha de investigação dos eventos adversos é quando a gente faz a vacina e a gente já orienta para a pessoa que foi levar o indivíduo ali para tomar a vacina, o paciente, né, ou a criança, enfim, que a gente fala, se tiver essa vacina pode ter reação tal. Vocês lembram lá no quadro dos imunobiológicos, das características, né, dos imunobiológicos, quando a gente fala o que é normal de cada vacina, o que pode acontecer e o que é grave, né, dentro desses eventos. Então, essas fichas de notificação aí é para isso. Quando tiver esses eventos adversos, né, a gente vai registrar até em algumas vacinas, como né, que a gente viu se a criança, né, tiver uma reação muito forte, ela pode receber outra dose diferenciada.
Enfim, para a gente saber também, né, nos casos que tem e para entrar, para ter uma conduta. E tudo isso tem que ser notificado, tá? Não pode passar nenhum caso assim que, né, não notificou, o pai foi lá, não, né, não foi nada demais. A gente tem que estar bem ciente, a gente tem que saber, né, o que é um evento adverso, né, o que é normal dentro da reação esperada e o que não é normal para ser notificado. Aí, o arquivamento dos cartões de controle deverá ser feito em fichados específicos. Quando este equipamento não estiver disponível, tem que improvisar. Ou arquivos em caixa de madeira de papelão, gavetas de móveis e etc. Para arquivar os demais impressos, usar a pasta com identificação. O arquivo ele deverá ter identificação com informações sobre o conteúdo, né? O exemplo, cliente agendado, indicação sobre o critério de organização dos cartões, né? Que é a ordem alfabética. Aí os cartões com agendamento devem ser organizados em arquivos separados dos cartões sem agendamento e esses últimos serão arquivados por ordem alfabética e servirão de base para a organização de um arquivo permanente. Aí no fundo do arquivo, após o último mês, deve haver um espaço para os faltosos convocados. Esses cartões devem ser organizados por ordem de data de vacinação. Aí, a busca dos faltosos. Os cartões arquivados no fichário com agendamento são retirados diariamente do arquivo e encaminhados para a sala de vacinação. Ao término da jornada de trabalho, verifica os faltosos daquele dia, reservando suas fichas. Ou seja, né, todo dia tira, porque tem um agendamento. A pessoa vai, voltando lá nas vacinas que tem 2, 3 doses, por exemplo. A criança foi, tomou uma vacina e daí 60 dias tem que voltar. Então, esse cartão, ele vai ser colocado no mês, né? Na data lá certinha que a criança tem que voltar. No dia que está agendado, de manhã, quando o funcionário, né, da sala chega, ele vai tirar todas essas fichinhas daquele dia. Chegou no final do dia, essa criança, né, esse paciente não compareceu, ele vai ser reservado, ele não volta lá para aquele arquivo, ele fica separado que ele já entra lá naquele dado dos faltosos. Ele vai esperar normalmente uma semana, se não apareceu, né, ele vai entrar lá para a busca ativa. Aí, os cartões arquivados aí no fichário com agendamento, né? Eles são retirados, encaminhados para a sala de vacinação no final do dia, separado. E aí, caso dessa busca ativa, né? Digamos, deu uma semana. Aí, cada PSF, unidade básica, enfim, vai definir aí se vai ser, essa busca dos faltosos vai ser semanalmente ou quinzenalmente. Normalmente não pode atrasar muito, uma que vai atrasar muito, né? A questão da vacinação aí vai ter esse atraso mesmo da dose. E outra, quanto mais, né, ficar esperando, mais vão juntando, maior vai ser essa demanda. Como que é feita essa busca dos faltosos? Pode ser feito pelos agentes comunitários de saúde, eles vão bater na porta, saber por que se mudou, pode colocar essa lista, né, dos faltosos aí na porta, enfim, cada localidade. Quando é em zona rural, por exemplo, né, às vezes todo mundo se conhece, pode perguntar, às vezes a pessoa mudou, não foi para outro município, enfim, a gente tem que saber por que essa pessoa não compareceu, se foi por esquecimento mesmo,
às vezes precisa de ir lá para lembrar, ou às vezes não foi tão bem orientado na sala de vacina, ou não entendeu, né? Porque a gente viu que vai depender muito do grau de instrução da pessoa para a nossa efetividade, né? Do nosso trabalho, e para a gente fazer um trabalho bem feito, a gente precisa ter certeza também que esse público foi receptivo, que entendeu a mensagem que a gente quis passar, que não adianta nem a mensagem que a gente passou, a gente tem que saber se a pessoa entendeu o que a gente falou ali também. Arquivo permanente de vacinação. Alguns objetivos de organização e manutenção do arquivo de vacinação. Proporcionar um registro dos esquemas de vacinação completados, possibilitar um registro do cliente que iniciou o esquema e não completou, a gente tem que saber por quê. Iniciou e não completou porque mudou de município, do estado, foi a óbito, ou por ter completado o esquema em outro serviço, que às vezes passou, a gente também tem que frisar para essa pessoa, porque às vezes está fazendo ali no bairro. Eu passei em outra cidade, fui lá e aproveitei para tomar essa vacina. Então tem que saber por quê. Isso também dá diferença quando a gente vai fazer, que completou lá, que teve, qual o percentual que teve aí sobre, na campanha aí, por exemplo, atingiu, que a gente sempre escuta, atingiu 90% do público, não necessariamente só 90% desse público foi vacinado, porque pode também ter mudado do estado para outro estado, para outro município, ter tomado essa vacina em outro município, Aí possibilitar um registro da clientela que iniciou o esquema e não completou, facilitar o fornecimento de dados da clientela que perdeu o cartão, ou extraviou, perdeu, extraviou, porque quando a criança toma vacina sempre no mesmo local, vai ter ali o que a gente chama do cartão espelho, e se ela precisar, para não ter que tomar essas doses também novamente, que isso também influencia quando a gente vai fazer essa busca, de saber do percentual do público, do que foi alcançado ali, do público vacinado. Às vezes repetiu a dose, então não vai ser entrar ali, naquele 100% ali das pessoas vacinadas. Se eu já tomei, perdi meu cartão, tomei de novo, vai ter duplicidade nessas anotações. Então a gente orienta que vá sempre, no mesmo local, isso facilita para as pessoas que perderam. Tem também, agora, como já na era digital, não necessariamente, em todos os locais, pode ser que alguns locais ainda não tenham acesso à informatização, mas nos locais que já são informatizados, isso também pode ser acessado pela internet, que tem esses dados lá, apesar da ficha ali do cartão espelho, isso também é computado. Então, para os clientes mais novos, já tem acesso a isso via internet. Fornecer subsídio para estudos e pesquisas, baseados no levantamento de informações contidas nesse arquivo. Então, se for fazer um estudo, uma pesquisa, vai estar ali os dados tudo relatado e tudo com fidedignidade, Os cartões de controle de criança com esquema vacinal completo deverão ser arquivados por ordem alfabética. Então, uma vez completado esse esquema, aí ele vai ser arquivado por ordem alfabética para facilitar também, que vai ali por nome. Então, recapitulando aí, quando a criança tem que tomar outra dose, no caso de esquema com 3 doses, por exemplo, ela vai tomar a primeira dose, vai arquivar de acordo com a data do retorno dela e não por ordem alfabética, que todo dia a pessoa, o funcionário da sala, quando chegar, ele vai pegar esse cartão e
para saber, né, o público que tem ali para vacinar naquele dia, para facilitar aí a busca ativa dos faltosos. Uma vez completada essa vacina, né, estando tudo certinho, aí que ele vai para a ordem alfabética, que aí vai ser buscado em caso aí de perda, extravio de cartão, ou, né, qualquer problema que tiver, qualquer dúvida, qualquer consulta, aí fica mais fácil que vai pelo nome, né, vai estar em ordem alfabética. Então, estamos encerrando, né, essa aula. Falamos de 2 textos, né, 2 capítulos, e para a próxima aula, ainda para essa semana, a gente vai ver, gravo mais capítulos. Por enquanto, muito obrigada, né? Tenha uma boa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, né, no horário da nossa aula, para esclarecer a dúvida, ok? Obrigada a todos.